Olá, eu quero compartilhar uma palavra da Escritura Sagrada com você. Está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 até o verso de número 58. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 até o verso de número 58. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num só momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos ter uma palavra de oração? Ó Senhor, nós oramos ao Senhor, ó Pai, te agradecendo pela leitura e pela meditação que faremos nesse texto. Também oramos para que o teu Espírito ilumine o coração de todos aqueles que hão de ouvir a tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Em Lucas, capítulo 12, Jesus conta a história de um homem que possuía uma fazenda muito grande e em determinado momento aquele homem disse o seguinte: olha, eu vou colher todos os frutos da minha fazenda, eu vou colocar tudo isso no meu celeiro e eu vou dizer para a minha própria alma: olha, aproveite, se regozije, se alegre, coma, beba e descanse. E Jesus diz que Deus disse para aquele homem: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que você tem ficará para quem? Esse é um exemplo de uma pessoa que só viveu pensando nessa vida. Uma pessoa que só viveu pensando nos regozijos, nas alegrias que ele poderia ter nessa existência e não pensou na ressurreição, no porvir. Neste texto, o apóstolo Paulo está tratando da questão da ressurreição. A ressurreição era um problema na igreja de Corinto, porque muitos ali não acreditavam que um dia as pessoas iriam ressuscitar. Por influência de filosofias do mundo greco-romano, as pessoas ali acabaram caindo na falsa ideia de que não haverá ressurreição. O apóstolo escreve o capítulo 15 de 1 Coríntios para dar vários argumentos mostrando que Jesus sim ressuscitou e que por causa disso, com certeza, haverá ressurreição. E nesta perícope, nesse trecho que vai do versículo 50 até o versículo de número 58, Paulo fala das implicações presente e futura da ressurreição. Então nós temos nesse texto pelo menos 3 implicações da ressurreição. E eu quero compartilhar essas 3 implicações com você nessa oportunidade que Deus está nos dando. A primeira é que a ressurreição trará a transformação do corpo. A ressurreição trará a transformação do corpo. É necessário que isso aconteça, porque aquilo que é corruptível não pode, corruptível não pode herdar o reino dos céus. Versículo 50 diz o seguinte: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Carne e sangue aqui refere-se ao ser humano como ele está na sua condição de pecador. É nesse sentido, né? Aquilo que é corrupto não pode herdar a incorruptibilidade. Paulo não está querendo dizer que no céu não haverá corpos. É claro que haverá corpos, mas corpos transformados, corpos ressurretos.
eles têm que ser transformados exatamente porque carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Ou seja, aquilo que é corrupto não pode herdar o reino do céu, que é incorruptível. Versículo 51 diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Eis que vos digo aqui é uma espécie de apelo, né? É uma interjeição. Ele está dizendo, olha, preste atenção nisso que eu vou dizer. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Dormir aqui é um eufemismo para a morte. Quer dizer que nem todas as pessoas morrerá. É óbvio que isso, na verdade, é até meio óbvio, porque quando Jesus voltar, vai acontecer de muitas pessoas estarem vivas. Então, essas pessoas não morrerão, elas serão apenas transformadas. Os filhos de Deus serão transformados e aqueles que não são filhos de Deus serão jogados no lago de fogo e enxofre. O versículo 52 diz o seguinte: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós temos 3 indicativos de que essa ressurreição acontecerá num piscar de olhos. Primeiro, no momento, a palavra grega aqui é átomo, né? No momento, a partícula menor. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo trabalha com este ensinamento também e diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoado da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 53 do nosso texto: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Paulo não fala da natureza dessa mudança, ele só fala que haverá uma mudança. E como disse, nós não precisamos entender que os corpos que ressuscitarão serão como espíritos ou como anjos, porque isso seria, na verdade, uma coisa meio sem lógica, né? As almas que estavam com Cristo no paraíso voltariam para os seus corpos para depois ser transformadas em almas de novo? Isso não tem sentido. A ideia do apóstolo Paulo aqui é a valorização do corpo. Quando Deus fez o ser humano corpo e alma, ou seja, parte material e parte material. Sem isso, não há ser humano. O ser humano só é ser humano em essência se ele for corpo e alma. É por isso que até mesmo a morte é um acidente, pois há uma ruptura dessas duas partes. Só que essa ruptura é momentânea, afinal de contas, Paulo está falando que haverá uma ressurreição, o retorno das almas aos seus corpos, e os justos serão ressuscitados e serão também, num piscar de olhos, transformados. A natureza dessa transformação nós não sabemos, mas ainda o ser humano será um corpo. Né? Haverá, claro, elementos de corporalidade. A segunda coisa que esse texto nos diz, eu quero compartilhar, a segunda implicação, é que na ressurreição nós veremos a consumação da derrota da morte. A morte será, de forma consumada, derrotada, através da ressurreição. A prova disso é que o apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Paulo está citando aqui Isaías 25:8 e Oséias 13:14. E Paulo passa os verbos destes textos para o tempo presente, mostrando a certeza da destruição da morte. Isso acontecerá inevitavelmente. Verso 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, o que dá à morte poder para ferir é o pecado. Então a força da morte é o pecado. E o que dá ao pecado poder é a lei, porque é a lei que demonstra o pecado. Isso um dia acabará porque não haverá mais pecado.
todos seremos transformados. Então não haverá então pecado e também não haverá morte. Versículo 57 diz o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte ainda arde por causa do pecado e da lei. A morte continua a reinar sobre o crente nesta era. É por isso que vai ser no momento da ressurreição que poderemos dizer que a morte foi efetivamente derrotada. Porque nós ainda morremos. É óbvio que a morte de um cristão e de um não cristão é diferente, mas é uma morte. E vai ser neste momento da ressurreição que, neste dia, o dia do Senhor, isso trará a derrota definitiva da morte. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com todos é que a ressurreição, ela não traz somente implicações para o futuro. É óbvio que devemos olhar para o futuro, devemos vislumbrar a ressurreição, devemos ter esperança de que um dia isso vai acontecer, de que nossos corpos serão transformados, de que a morte será derrotada. Mas nós podemos dizer que há elementos da ressurreição que se aplicam ao tempo presente. Nós ainda não fomos ressuscitados, mas nós já usufruímos do poder da ressurreição de Cristo. Por isso, em Colossenses 3, o apóstolo diz: vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Esse é um elemento para o tempo presente. E no texto, o apóstolo Paulo traz esse elemento da seguinte maneira. Verso 58. Portanto, esse portanto aqui conecta o que o apóstolo Paulo vem falando anteriormente com o que ele falará na sequência. É como se o apóstolo dissesse o seguinte: já que vai haver ressurreição, já que a ressurreição é uma realidade que trará necessária, que trará a transformação do corpo, né? E também a derrota da morte, por causa disso, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso Senhor, o vosso trabalho, não é vão. Esse sede firmes aqui é um imperativo. Paulo está dando uma ordem. Então, sejam isso, façam isso, sede firmes. A ideia aqui é a seguinte: se não houvesse ressurreição, se Cristo não houvesse ressuscitado, então nós também não ressuscitaríamos. Se isso fosse verdade, para que estamos fazendo algo para Deus hoje? Se não houver ressurreição, Paulo diz no contexto: comamos e morramos, porque amanhã morreremos. Se não houver ressurreição, não temos nenhuma esperança. Mas se há ressurreição, como sabemos que há, então nós temos motivação para trabalhar para o Senhor. A motivação que você tem para trabalhar para o Senhor não é o reconhecimento humano, não é se as pessoas estão olhando ou não. A motivação, e quando eu digo trabalhar para o Senhor, em todas as esferas da nossa vida, família, trabalho, sociedade e assim por diante. A nossa motivação deve ser que haverá ressurreição. Paulo diz no verso 58, sede firmes. Ou seja, a palavra que diz respeito a alguém que está assentado, que está bem estacionado, que está bem posicionado, que não pode ser abalado. Ao contrário dos crentes da igreja de Corinto, que foram abalados pela ideia de que não vai haver ressurreição. Então Paulo diz, olha, permaneçam inabaláveis, fiquem na doutrina, fiquem firmes, não se deixe abalar, não se deixe abalar por nada que as pessoas falem. Nós vemos o exemplo daqueles 3 jovens que, mesmo diante da ameaça de Nabucodonosor, eles não se prostraram diante da imagem. Isso é ser inabalável, mesmo diante de circunstâncias externas desfavoráveis. Paulo diz também, sempre abundantes na obra do Senhor. A ideia aqui de sempre abundante é aquilo que excede. É como aquele funcionário que faz mais do que aquilo que o patrão pediu. É como se diz no futebol, né? Ele sobrou em campo, né? Como aquele jogador que faz muito mais daquilo que é normal, que é acima da média. Então, sejam acima da média na obra do Senhor, por causa da ressurreição. E a última parte desse verso 58 diz o seguinte, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Trabalho aqui, essa palavra talvez tenha caído, tenha perdido um pouco o sentido. Esse trabalho aqui diz respeito a realmente labor, ou seja, o derramar do suor.
Isso mostra que servir a Deus não é uma coisa fácil. Muitas vezes servir a Deus redunda em lágrimas, em suor físico mesmo, literalmente, em tristeza, em dores. Mas o que o apóstolo Paulo está mostrando é que esse suor, esse labor, esse aborrecimento, esse cansaço não é vão, não é vazio. E por que não é vazio? Porque haverá ressurreição. Nós temos nas Sagradas Escrituras o exemplo de diversas pessoas que, por mais que seus contextos e circunstâncias no momento fossem contrárias, eles olharam para o futuro e fizeram o melhor que eles podiam, olhando firmemente para o futuro. Nós vemos isso, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 11, fala sobre aquilo que nós chamamos de os heróis da fé, os exemplos de fé, que em muitos casos, muitos deles sofreram amarguras, né? Por exemplo, como Moisés, como Isaías, como Sansão, tantos outros, sofreram algum tipo de amargura, mas foram fiéis a Deus, persistiram porque eles estavam de olho no futuro. E o autor aos Hebreus vai usar isso para concluir toda essa sessão dizendo o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus como único e suficiente Salvador, se você está como aquele homem da história do começo, da introdução que eu contei, não olhe somente para essa vida vai acabar. Não sabemos quanto tempo ainda teremos de vida, mas sabemos de uma coisa: haverá a ressurreição. Devemos entregar todo o nosso ser a Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa verdade. A verdade, ó Pai, de que seremos transformados, não teremos mais pecado e viveremos uma nova realidade. A verdade também de que a morte será derrotada, o último inimigo será aniquilado. A verdade também de que devemos usar todas essas verdades para nos motivar a trabalhar mais para o Senhor. Aquele que está desanimado, desanimada, no seu lar, ó Pai, dá ânimo para essa pessoa, para que ela possa pensar em te servir em todas as áreas de sua vida. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.